Júlia, você produz queijo há pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. 1 ano e alguma coisa. Isso, 1 ano e meio. 1 ano e pouquinho. E já com queijos complexos, com queijos autorais, diferentes, com técnicas diferentes que você foi ali inventando. Como que você vê o futuro do queijo no Brasil? A minha vontade é que o Brasil se adapte a comer queijos. Comer queijos no geral, assim. Eu acho que a gente está evoluindo, sim, para conhecer queijos. Embora o nosso país ainda coma queijos mais tradicionais, eu acho que quanto mais a gente fornece, quanto a gente mostra e a gente apresenta para as pessoas, esse paladar das pessoas está indo para esse caminho. E uma das coisas que eu acho muito satisfatório é que as pessoas gostam. Elas não conhecem, mas no geral elas gostam. Quando experimenta, passa a entender que aquilo, opa, isso existe. Isso existe, isso é legal, ou não, também. O gosto cada um tem o seu, né? Mas eu acho que a gente está evoluindo para consumir mais queijos diferentes, queijos intensos. Eu acho que o nosso paladar combina. O brasileiro em si gosta de bebidas fortes, vinhos fortes, Bebida gelada, né? Bebida gelada no verão. Porque assim, o europeu ele consome o queijo como quase sobremesa. Sim. E o brasileiro como petisco. Como petisco. Né? E cabe isso que você está falando. Né? O brasileiro, eu vejo o Brasil produzindo muitos queijos já. Sim. Tem bastante variedade. Muito. Né? E cada dia vai ter mais. E eu acho que isso tende a crescer mesmo, né? Da pessoa conhecer. O que temos que fazer é as pessoas conhecerem, apresentar, e eu acho que isso é que a gente faz aqui. Bom, a gente está vendo hoje crescer uma nova geração de queijeiros, né? Vivemos lá atrás o resgate dos queijos tradicionais. Nos últimos 5 a 8 anos, muitos queijeiros pelo Brasil todo, que a gente chama de contemporâneos, que fizeram uma releitura de receitas tradicionais pelo mundo, criando seus próprios queijos. Depois a gente acabou vivendo uma febre de queijos muito parecidos, que a gente ainda está vivendo um pouco isso, estamos nessa transição, uma febre de queijos muito parecidos, com receitas praticamente iguais aos queijos já conhecidos no mundo, com os mesmos insumos industrializados, só que com nomes diferentes. Eu acredito que essa nova geração, principalmente as pessoas que a gente percebe nos cursos aqui da queijaria, já começaram a entender que precisa um equilíbrio entre isso. Que você precisa realmente utilizar o que você tem de melhor de insumos, mas que você precisa preservar o seu leite, o seu território. Então eu acredito que esse equilíbrio entre o tradicional e o contemporâneo, mas trazendo para a identidade, vai fazer com que esses novos produtores se posicionem muito melhor do que esses produtores que inventaram queijos contemporâneos nos últimos 5, 8 anos. Que hoje em dia estão vivendo muito bem, mas como eu falo sempre, eu duvido que daqui a 5, 10 anos tenha um posicionamento, né, distante da indústria. E o consumidor que busca o que a gente diz artesanal, queijo vivo, ele busca esse distanciamento, né? Anda contra, cada um tem o seu papel, mas acho que o consumidor busca esse queijo com identidade. O que o queijo significa para você? Eu acho que o queijo, para mim, o queijo em si, eu acho que é arte. Eu gosto da ideia de criar, sabe? De criar e de características. O leite veio, eu vim estudando leite, e aí quando eu comecei a produzir o queijo, eu acho incrível você ver a transformação passo a passo. E eu acho isso muito artístico mesmo, sabe? Uma matéria-prima virar muitas coisas que você criou ali, no jeito que você mexeu, na energia que você pôs ali naquele momento. Então, eu gosto da ideia de mostrar e fornecer para pessoas a experiência de comer um queijo, de comer uma criação, sabe? Esse é o queijo para mim. Eu acho que é a experiência de dar um sentimento para uma pessoa. Eu acredito que o futuro do mercado do queijo artesanal no Brasil, ele acabou virando um dilema, né? Quando a gente começou esse processo, muitos de nós começamos esse processo há 15 anos atrás,
acho que a gente tinha uma visão romântica de que o queijo artesanal ia se perpetuar como algo antagonicamente oposto ao queijo industrial. Acho que isso mudou um pouco pela forma como, principalmente os produtores de queijo artesanal começaram a trabalhar com processos muito parecidos com o da indústria. Então, acredito que nesse momento que a gente está vivendo uma mudança dos pequenos produtores para médios produtores e principalmente de produtores que usam insumos industrializados na produção, tem pouca diferença entre um produtor artesanal e um produtor industrial, a não ser o tamanho da sua produção, da escala, dos funcionários, né? Mas a gente percebe que o consumidor ele está começando a perceber sensorialmente uma diferença muito pequena entre os pequenos produtores e uma indústria. Por quê? Porque os insumos industrializados servem para as mesmas, né, produções. Então eu acredito que o consumidor, que é quem realmente, né, acaba colocando esse queijo para funcionar na sua mesa e o próprio negócio, está começando a perceber que o artesanal e industrial, na verdade, é muito próximo e vai focar onde? Na qualidade e no sabor. E a gente tem qualidade na indústria e tem qualidade no artesanal. Essa nova geração de produtores inovam em técnicas e sabores únicos. A magia de servir um queijo entre amigos está na conexão que ele cria, unindo pessoas com aromas e texturas, gerando momentos incríveis de compartilhamento e felicidade. Eu acho que quando você serve um queijo para as pessoas, é um momento de união. Você sempre está consumindo esse queijo em um sentimento, entendeu? O sentimento está em todo mundo. E eu acho que o queijo faz parte disso para as pessoas. Tanto, vamos dizer assim, numa massa, por exemplo, macarrão é macarrão com queijo, sabe? O queijo faz a diferença na família ou nos amigos. Você vai consumir um queijo específico com tal coisa. Você se dá o trabalho de escolher, sabe? A preparação. Se programa, se organiza. Isso. Pesquisa, o que combina com o quê. Eu acho isso incrível, harmonizar as coisas, assim. Harmonizar o queijo com vinho, com uma cerveja, escolher. Eu acho isso muito, muito legal. Apesar do sucesso desses novos queijeiros, ainda temos muito que mostrar. E no nosso próximo encontro, vamos conhecer mais uma queijaria que faz parte desta nova geração, trazendo entusiasmo e redefinindo tradições. Nosso próximo destino é uma jornada irresistível pelo mundo dos queijos de ovelha, em São Bento do Sapucaí. Até lá!